No último episódio eu tratei da patrística como uma tradição interpretativa do texto bíblico que simultaneamente criou uma classe clerical responsável pela educação de gerações e gerações de cidadãos do Império Romano, principalmente a partir do século II. E agora iremos adiante nessa questão da interpretação. Eu defenderei que a passagem da Antiguidade Tardia para a Idade Média pode ser entendida como uma transição de culturas de interpretação da realidade. Antes pautada pela filosofia racional e da retórica controlada de extração grega, então pautada em uma interpretação mística da história humana, por influência da difusão do pensamento hebreu através da cultura do catolicismo. Em outras palavras, a cristianização do Império Romano, com o passar dos séculos, instaurou uma nova forma de coerência e um novo senso comum. É difícil explicar como visões de mundo funcionam se continuarmos nos métodos da historiografia e mesmo da teologia. E por isso eu optei por um texto de teoria literária para falar do assunto. Esse é Mimesis, a realidade representada na literatura ocidental, do Erich Auerbach. Isso foi publicado em 1946. E a vantagem do método do Auerbach é que ele analisa um texto de autoridade da tradição cristã, que é uma passagem do Gênesis, em contraste com um texto de autoridade da tradição grega arcaica, que é uma cena da Odisseia de Homero. E a partir de um trechinho de cada obra, ele faz uma extensa análise estrutural do que é expresso e o que não é expresso. Quais são os pressupostos de um autor e como eles destoam dos pressupostos do outro autor. Isso nos ligará aos temas de interesse e pontos cegos de cada cultura de onde esses textos emergiram, e a partir desse quadro geral, a gente tem material o suficiente para esboçar uma análise antropológica de duas visões de mundo que estavam em pleno conflito no Império Romano da época da patrística. O método hebreu de pensar o mundo suplantará o grego, como veremos, no pensamento de Agostinho de Hipona, sobretudo. Ele dá o tom do que será o pensamento filosófico do início da Idade Média. Diferente de nós, o Auerbach não está tratando de cristianização do Império Romano, mas do conceito profundo de realismo na literatura. Sua tese é que esses dois universos de narrativa da realidade deram forma à tradição da literatura ocidental como um todo. Trata-se então de dois métodos nascidos de seus contextos históricos, o greco-romano por um lado versus o judaico-cristão por outro, e não tem como eles serem mais diferentes. E justamente essa mistura heterogênea de elementos explica muito a oscilação entre tendências e interesses expressivos contrapostos que formam a cultura letrada europeia. O que o Auerbach fala sobre literatura propriamente dita eu vou deixar de fora, é claro, para não fugir do nosso foco. O ensaio que eu trato a partir de agora se chama A Cicatriz de Ulisses. Ele é o primeiro capítulo de Mimesis. Auerbach situa a cena célebre do Gênesis 22, em que o patriarca Abraão é abordado pelo Deus dos Hebreus para levar seu único filho Isaque para uma terra distante e oferecê-lo em sacrifício. É uma cena sangrenta, muito estranha, que pode escandalizar sensibilidades modernas, mas que retrata a entrega incondicional de um homem aos cuidados da divindade. Esse patriarca está disposto a imolar o próprio filho caso esta seja a vontade divina. E aquele era um mundo mítico dos hebreus antigos, em que os patriarcas tinham uma linha direta com Deus e seus erros tinham consequências quase imediatas. Mas nunca fica claro para nós quão presente é esse Deus na vida humana, quão íntimas as duas esferas são no Velho Testamento, e como acontece a vida daquelas personagens para além da narrativa bíblica. As vidas de muitas figuras do Velho Testamento são de fato rodeadas por um silêncio anulador. Elas existem e merecem espaço na narrativa somente enquanto estão desempenhando algum papel no plano divino.
Então a gente mal fica sabendo, por exemplo, da vida de Adão e Eva, uma vez que eles são expulsos do Jardim do Éden, segundo o mito bíblico. Isso vale para a maioria das pessoas que povoam esses livros. E a narrativa que eu mencionei começa abruptamente com o seguinte trecho, eu cito. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Gênesis 22, 1. E a palavra hebraica para eis-me aqui, que é hineni, não é uma manifestação de localidade, tipo, eu estou nesse lugar, mas é mais um, eu estou a postos. Ela é uma instanciação moral de alguém que aguarda as ordens de um mestre. E se você ler o capítulo anterior de Gênesis, verá que ele acaba com Abraão caminhando por anos pelas terras dos filisteus, que hoje é Gaza. E a narrativa não estabelece um encadeamento lógico entre dois momentos cronológicos mesmo da vida desse homem, sequer para justificar o início do capítulo com uma conjunção aditiva, que ele começa e aconteceu depois, 3 pontinhos. Assim, nada dos interlocutores é manifesto, exceto as palavras breves, abruptas, que se chocam duramente, sem preparação alguma. Quando muito, a representação de um gesto de total entrega, tudo mais fica no escuro. Eu continuo a narrativa. E disse, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te a Jeruel, na terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Holocausto aqui é sacrifício. Então se levantou Abraão de manhã cedo e albardaou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E notem aqui a economia nesse trecho de narrativa. Sem interpolação alguma, a narração se desenvolve em poucas orações principais, cuja ligação sintática é extremamente pobre. Aqui seria impensável descrever um apetrecho que é utilizado, uma paisagem pela qual se passa, os servos ou o burro que acompanha a comitiva, e até mesmo a ocasião em que foram adquiridos, origem, material de que são feitos. Seu aspecto ou utilidade nunca poderiam ser descritos com admiração. Eles não suportam sequer um adjetivo. São servos, burro, lenha, faca e nada mais, sem epítetos. Têm de cumprir a finalidade que Deus lhe indicara. O que mais eles são, foram ou serão, permanece no escuro. Uma viagem é feita, pois Deus indicara o local onde se consumaria o sacrifício. Mas nada é dito acerca dessa viagem, a não ser que durara 3 dias, e mesmo isso é expresso de forma enigmática. Abraão e sua comitiva partiram de manhã cedo, entre aspas, e se dirigiram ao lugar do qual Deus lhes havia falado. Ao terceiro dia levou os olhos e viu o lugar de longe. O levantar dos olhos é o único gesto, é propriamente a única coisa que nos é dita acerca da viagem. Isso não é indício de uma pobreza narrativa. Isso é um estilo necessário que gera uma tensão calculada, uma espécie de contrato único entre leitor e relato. E essa é uma narrativa altamente refinada contra todas as expectativas, porque por trás da sua aparente simplicidade há um apagamento de que lugar é esse para onde vai Abraão. Tudo indica que é um lugar de culto porque subentende-se que algum sacrifício acontecerá por lá. Todo mundo que está envolvido sabe disso. E assim, essa não é exatamente uma delimitação espacial. Nós não sabemos a hora em que Abraão partiu. Ele parte simplesmente de manhã cedo. Algo que indica mais a sua prontidão em cumprir uma ordem o quanto antes, assim começa o dia, do que uma marcação temporal exata. E a outra personagem importante aqui que é Isaque. A narrativa indica que esse é o filho único de um homem velho, um filho que ele ama, mas nos falta uma caracterização mínima desse rapaz. Nós não sabemos se Isaque é alguém horroroso que será sacrificado por causa dos seus erros, ou se é um inocente. Se ele é uma criança ainda ou se é um jovem a serviço de seu pai. Somente aquilo que deve ser conhecido a seu respeito aqui e agora
dentro dos limites da ação, aparece iluminado, para salientar quão terrível é a tentação de Abraão e quão consciente é Deus desse fato. E consideraremos esse um princípio de economia narrativa calculada. A falta de informação está ligada ao aumento do suspense, digamos. Você não sabe o que está passando pela cabeça de um pai instado a sacrificar o próprio filho, mas exercite sua empatia um pouquinho e você constatará que a ideia em si é absurdamente perturbadora e pede uma reação oposta à que ele devota ao divino. No fundo, ele age com obediência cega. Eu ressalto aquilo que é dito nessa estranha cena num período de 3 dias. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda sua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Esses são os versículos 7 a 12. Então, péssimo pai, ótimo servo. Abraão não tem o que comunicar ao divino aqui. Ele só instancia sua presença moral. Eis-me aqui, Deus proverá. Porque ele é um homem que reduziu a sua vontade pessoal à condição de criatura. Isaque, no fundo, é a figura mais vívida dessa narração, por acompanhar aquela jornada na completa ignorância e notar, afinal, que alguma coisa está muito errada. E eles caminharam por dias para sacrificar algo. Todas as religiões do Mediterrâneo tinham sacrifícios e seus rituais, mas sem sinal de qualquer animal na região. E a psicologia dos dois é algo que só pode ser deduzida, mas o tormento pelo qual estão passando é algo evidente se a gente prestar atenção na narrativa. Ele é um silêncio gritante nesse texto, um segundo plano, diz Auerbach, que dota a narrativa uma camada de complexidade psicológica. E eu o cito. O Deus bíblico, diferentemente de Zeus, nunca é apreensível em sua presença. Só algo dele aparece a cada vez, enquanto se esconde nas profundezas. E os próprios seres humanos dos relatos bíblicos têm mais profundidade quanto ao tempo, ao destino e à consciência. Ainda que estejam quase sempre envolvidos num acontecimento que os ocupa por completo, não se entregam a tal acontecimento a ponto de perderem a permanente consciência do que lhes acontecer em outro tempo e em outro lugar. Seus pensamentos e sentimentos têm mais camadas e são mais intrincados. E eu ainda voltarei a esse texto da Torá judaica, mas contrastemos essa história relativamente simples com uma cena do canto 19 da Odisseia, de Homero. A Odisseia é uma obra do século 8 antes da Era Comum. O Gênesis foi compilado uns 300 anos mais tarde, no século 5 antes da nossa Era Comum. E é curioso que o texto de Homero tenha uma cultura sensorial, linguística e mesmo sintática muito mais elaborada do que o Gênesis, e que foi julgada como intelectualmente superior à judaica. Pelo menos os europeus contaram a si mesmos por séculos que seu refinamento cultural deriva diretamente da tradição grega, não da oriental. E vamos entender essa tradição. A Odisseia relata as aventuras de um guerreiro, que é Ulisses, em seu regresso para casa. Ele lutou na guerra de Troia, seu exército saiu vitorioso, mas passa anos tentando encontrar o caminho de casa. E Ulisses é um rei, o rei da ilha chamada Ítaca. Nesse meio tempo que ele esteve na guerra, ou tentando voltar para casa, a sua posição régia acaba sendo ameaçada por uma porção de aristocratas interessados na sua esposa, que é Penélope, e o seu poder. Ninguém sabe se ele está vivo ou não.
Então, ao voltar para casa, ele opta por se disfarçar de andarilho e pedir cuidados à mansão de Penélope, a quem ele não vê há 20 anos, sacar como está a situação na sua casa, para então bolar um plano e reconquistar aquilo que é seu. Penélope atende aos pedidos por cuidados daquele andarilho esfarrapado, que era um costume grego, e chama sua velha serva Euricleia e diz o seguinte: Vamos, prudente Euricleia, levanta-te e os pés lava presto de quem a idade atingiu do teu amo. Odisseu atualmente as mãos assim há de ter, esta forma de pés, porventura, pois na desgraça de fato os mortais envelhecem depressa. Mais para frente, aproximando-se dele, a ama pôs-se a lavá-lo. Mas logo a Marca viu, conhecendo-a, que um porco do mato causara quando ele ao Tólico e aos filhos outrora visita fizera lá no Parnasso. Aqui é cheio de inversão sintática, né? Mas a cena é simples. E aqui o narrador interromperá essa cena que você tem uma serva velha lavando os pés do homem desconhecido, mas reconhecendo a cicatriz do seu antigo mestre na perna desse homem. E a narrativa vai passar 84 versos rememorando toda a história de um acidente de infância que deu origem à cicatriz. E parece uma narrativa gratuita, sem muita consequência para a fatura total dessa epopeia, que é narrar as desventuras de Ulisses de volta para casa. E só lá no verso 474 a narrativa volta da cena do incidente com o porco do mato à cena do lava-pés, onde Euricleia exclama: És Odisseu, caro filho, não tenho mais dúvida. Nunca fora possível sabê-lo sem que meu senhor eu tocasse. Isso disse ela, virando-se para onde estava Penélope, de revelar desejosa que o esposo se achava ali dentro. Esta, porém, não havia, nem mesmo atenção lhe prestava, que tinha sido por palas desviada. Odisseu entre mentes, a mão direita lançou-lhe a garganta, apertando com força. Com a sinistra, a puxou para perto e lhe disse o seguinte: Mãezinha, queres me ver perdido? Eu fecho a citação. Aqui ele pede para ela se calar e explica que ele tem um plano para retomar o seu palácio. E Auerbach comenta tudo isso. Tudo isso é modelado com exatidão e relatado com vagar. No discurso direto, pormenorizado e fluente, ambas as mulheres dão a conhecer os seus sentimentos. Não obstante, trata-se de sentimentos um pouco mesclados a considerações muito gerais acerca do destino dos homens, e a ligação sintática entre as partes é perfeitamente clara. Nenhum contorno se confunde. Há também espaço e tempo abundantes para a descrição bem ordenada, uniformemente iluminada dos utensílios, do manuseio e dos gestos, mostrando todas as articulações sintáticas. Mesmo no dramático instante do reconhecimento, não se deixa de comunicar ao leitor que é com a mão direita que Ulisses pega a velha pelo pescoço para impedir-lhe que fale, enquanto o aproxima de si com a outra mão. Claramente circunscritos, brilhantes e uniformemente iluminados, homens e coisas estão estáticos ou em movimento dentro de um espaço perceptível. Em comparação à modalidade narrativa do Velho Testamento, não é exatamente uma tensão aqui. Mesmo a ação da deusa Palas Atena, quando ela desvia a atenção de Penélope para deixar essa cena fluir da forma que Ulisses quer, é uma coisa muito clara. E nós, como leitores ou ouvintes, acompanhamos a cronologia evidente dos eventos, tal e qual dizem ter acontecido. Não há muitas lacunas a preencher. Homero não conhece nenhum segundo plano. O que ele narra é sempre somente o presente e que preenche completamente a cena e a consciência do leitor. Então, se uma cicatriz serve de ensejo para a velha ama reconhecer o seu mestre, o narrador não pode deixar de explicar por quê. Nada deve ficar oculto ou inexpressivo. E com isso a gente chega na primeira concepção de personagens desses dois universos. Vamos ver como Auerbach trata essa comparação. É o que sempre ocorre com o Deus bíblico que, diferentemente de Zeus, nunca é apreensível em sua presença. Só algo entre aspas dele aparece a cada vez, enquanto se esconde nas profundezas.
E os próprios seres humanos dos relatos bíblicos são mais ricos do que os homéricos no que concerne a essa distribuição em planos de narrativa. Eles têm mais profundidade quanto ao tempo, o destino e a consciência. Seus pensamentos e sentimentos têm mais camadas, são mais intrincados. Em contrapartida, é impossível para as figuras homéricas, cujo destino está univocamente determinado e que acordam todo dia como se fosse o primeiro, cair em situações internas tão problemáticas. As suas emoções são violentas, convenhamos, mas são também simples e rompem de imediato. E assim, entre uma tradição e outra, nós podemos falar de simplicidade e complexidade a níveis muito diferentes. Os poemas homéricos, cuja cultura sensorial, linguística e, sobretudo, sintática parece ser um tanto mais elaborada, o são, na sua imagem de homem, relativamente simples. E no discurso bíblico, a narrativa, como a gente viu, é sintaticamente pobre, a adjetivação quase não existe e muito fica sem se explicar. Mas existe uma construção de tensão e complexidade psicológica que exige dos leitores ou ouvintes uma participação diferente na interpretação do texto. Nós podemos analisar Homero, mas não é possível interpretá-lo, conclui Auerbach. E um monte de gente de estudos clássicos vai discordar disso, mas não me importa. Eu estou só expondo a argumentação dele aqui. E o principal ponto para voltarmos ao tema da religião, da cultura religiosa, é que mesmo que ambas sejam narrativas míticas, ou seja, histórias contadas sem pretensão de serem lidas como relatos mesmo da realidade, os eventos éticos religiosos interiores, que são os únicos que lhes interessam, se concretizam no material sensível da vida. E esse foi um diferencial significativo na tradição judaico-cristã. Isso é uma descrição dela. Você não precisa acreditar na historicidade de Abraão. Isso tudo porque há uma camada sobressalente nesse texto, que é o que de fato importa nele. E o seu foco são questões morais. Seu foco é a relação de confiança entre o individual e o divino, a crença na providência como um princípio guia da existência. Uma história como essa é contada para transmitir uma segunda camada de significados. E cristãos históricos desenvolveram toda uma cultura de transmissão de sentido profundo da mensagem bíblica como mistérios, justamente nesse sentido. A gente ainda vai falar sobre Ambrósio de Milão e tratar melhor desse conceito de mistério. Interpretar esse texto em sua multiplicidade profunda, dizem os teólogos da patrística, é um treino árduo, justamente porque envolve você abandonar o seu senso comum, os grilhões do pensamento natural e racional, e substituí-lo pela redenção servil à graça e inteligibilidade do divino. Eu cito: o mundo dos relatos das Sagradas Escrituras não se contenta com a pretensão de ser uma realidade historicamente verdadeira. Pretende sim ser o único mundo verdadeiro, destinado ao domínio exclusivo. Já os relatos homéricos nos lisonjeiam, eles nos agraciam com histórias tradicionais sobre heróis, monstros, homens débeis sendo punidos, além do panteão dos deuses da mitologia grega, que é por si só interessantíssimo. Cada uma dessas culturas resultou muito diferente por força dos dispositivos narrativos que desenvolveram, em partes. E o fato de o Velho Testamento bíblico ser uma colcha de retalhos de histórias como essa de Abraão, de testes impiedosos de um Deus semi-oculto que só se revela para provar a lealdade de seu povo, esse fato diz respeito à impenetrabilidade proposital do texto. Como de fato há no texto tanta coisa obscura e inacabada, e como ele sabe que Deus é um Deus oculto, o seu afã interpretativo encontra sempre novo alimento. Em cada uma das grandes figuras do Antigo Testamento, desde Adão até os profetas, encarna-se um momento da mencionada ligação vertical entre homem e Deus, né? Deus elegeu e moldou essas personagens para o fim da encarnação da sua essência e da sua vontade. Fecho aspas. E assim, o autor do Gênesis não quer nos fazer esquecer a nossa própria realidade durante algumas horas, como é o caso de Homero, mas suplantá-la. Devemos inserir nossa própria vida no seu mundo, sentirmos-nos membro dessa estrutura histórica universal.
Eu tenho a impressão que essa interpretação do Gênesis é mais cristã do que própria do judaísmo. Que o judeu religioso é servo de Yahvé porque ele está ligado a essa religião pelo sangue mesmo, pelo fato de ser parte de um povo que se entende como predestinado. Já o cristão alcança a graça divina mediante um sacrifício pessoal da sua devoção, da sua coerência para o mundo e, nos casos dos mártires, da sua própria vida. Então são duas formas de existência muito diferentes. Eu creio que a ponte mais efetiva que podemos traçar nesse momento para entender como isso nos leva à formação da visão de mundo da primeira Idade Média seja as Confissões de Agostinho de Hipona. Eu deixo um trechinho dela para fechar todo esse raciocínio. O Auerbach trata da narrativa de Agostinho na metade do capítulo 3 do seu livro Mimesis, e esse trecho diz respeito a um amigo do autor chamado Alípio, e suas dificuldades de abandonar hábitos pecaminosos e diversões do mundo romano do século IV e se entregar a um modo de vida ligado ao ascetismo cristão. Isso está no livro 6, capítulo 8 das Confissões. Eu cito. Não abandonou de certo a carreira mundana que seus pais enalteciam. Precedeu-me em Roma para estudar direito e ali foi arrebatado pelos espetáculos de gladiadores, de maneira surpreendente e com surpreendente paixão. De fato, ao ver aquele sangue, bebeu com ele a brutalidade, e não desviou, ao contrário, cravou os olhos. Engolia fúrias e não sabia, e deleitava-se da perversidade da luta, e se enebriava de prazer cruento. E já não era aquele que viera, mas um da multidão a qual viera, e o verdadeiro companheiro daqueles pelos quais fora levado. Que mais? Assistiu, gritou, excitou-se, levou consigo daí uma loucura que o incitou a voltar ao espetáculo, né? Não apenas com aqueles que o arrastaram a primeira vez, mas até à frente deles, e trazendo outros. E todavia, tu o arrancaste de lá, ele está se referindo ao próprio Deus, tu o arrancaste de lá com a mão fortíssima e misericordiosíssima, e o ensinaste a não contar consigo, mas a confiar em ti. Isso, porém, muito mais tarde. Esse trecho curioso discorre sobre uma luta entre forças irracionais e sensoriais dentro desse Alípio. É um embate invisível, no fundo, como naqueles quadros medievais que as pessoas estão sendo mordidas e pisoteadas por 1000 diabos no auge das suas tentações. É interessante que nas discussões posteriores de Agostinho nesse livro, a cultura clássica fundamentada no racionalismo, nesse autodomínio individualista, não baste para salvar Alípio das suas tentações e vícios. Essa cultura acreditava que o homem consciente, instruído, poderia, por força da própria vontade e força interior, resistir aos excessos e às seduções das massas. Só que para Agostinho, só a graça divina livra o homem de seus demônios. A autoconfiança de um homem educado como Alípio revela-se inútil quando confrontada com a poderosa sugestão coletiva, que invade os sentidos e subverte a vontade, transformando até mesmo as energias que antes eram dedicadas à defesa em forças a serviço do inimigo. Agostinho está descrevendo uma história para lutar contra toda a cultura ética do mundo greco-romano. E a derrota de Alípio não é apenas passiva, isso é interessante, porque ele não só cede ao delírio coletivo, mas torna-se propagador desse mesmo frenesi que as pessoas têm nos espetáculos de gladiadores, convertendo-se de opositor em participante entusiasta. E essa reviravolta radical, contudo, não é vista como um fim, mas como uma queda necessária que precede uma transformação mais profunda, semelhante às negações e conversões narradas no cristianismo. E esse é o discurso que está na boca de qualquer culto evangélico hoje. O momento do testemunho, que as pessoas vão na frente da congregação para falar da sua vida, é um ato de fala de humilhação voluntária e é a garantia pública de que o indivíduo abandonou algo de si próprio, fracassou terminantemente em resistir às tentações do mundo, para então se entregar à graça daquele mesmo Deus do Velho Testamento. E o Abraão do trecho que lemos lá atrás é um patriarca, um modelo impossível de você seguir.
que nós, réis mortais como Agostinho ou Alípio, vivemos a mesma narrativa moral de Abraão e Isaac, só que em contextos temporais muito diferentes. E toda história de conversão cristã acaba sendo uma versão da lenda do filho pródigo. Isso é uma sugestão minha e é uma influência direta de como Agostinho expõe a sua própria conversão, porque esse livro influenciou o mundo cristão mais do que qualquer outro depois da Bíblia. E é interessante quão abstrato no fundo é tudo na autobiografia de Agostinho. O que ele indica é que Alípio se entregava a diversões sádicas do Coliseu romano. Beleza, a gente consegue imaginar essa cena. Isso vários romanos na época faziam, mas note que a cena não reduz a narrativa num evento específico em que Alípio sucumbiu à sua sanha. Agostinho às vezes usa o plural e fala do gosto por espetáculos de gladiadores. A cena certamente se repetiu diferentes vezes, de diferentes formas inclusive, o que tanto faz. Porque todos os gestos de Alípio na narrativa são simbólicos do seu embate interior. Algo que só o apologista Agostinho, que é um cara experiente na jornada espiritual da sua religião, vai conseguir interpretar. Mas ele o descreve, eu abro aspas, bebendo da brutalidade, engolindo fúrias ou engolindo furor, inebriando-se de prazer cruento. Isso não é uma descrição objetiva de gestos. Trata-se, no fundo, de uma narrativa profundamente imagética ao ponto de extrapolar a realidade. Essas coisas todas aconteceram, antes de tudo, na interpretação mediada pelo teólogo. Na vida real, você só veria um camarada no estádio gritando e xingando como qualquer espectador de jogo de futebol hoje em dia. E a própria turba, ou seja, as massas de romanos, né, às quais o Alípio se entrega, é uma personagem também sem face. Ele está cedendo ao gosto pecaminoso da maioria pagã, é disso que Agostinho está falando, se colocando como cristão, né, como alguém indo contra isso. E, por fim, nessa valsa entre pecador e tendências pagãs, é introduzida uma outra personagem visível, que é o próprio Deus cristão, retratado como Tu, com uma T maiúscula. Eu repito a cena em que ele se refere ao Deus aqui. E todavia, tu o arrancaste de lá com mão fortíssima e misericordiosíssima, e o ensinaste a não contar consigo, mas a confiar em ti, confiar em Deus. E essa seria a vitória dupla contra a pretensão de autonomia de filosofias romanas, como o estoicismo, e da cultura pagã. E Agostinho narrará sua história de vida até a sua conversão nessa chave simbólica. E ele está reintroduzindo esse estilo das antigas narrativas do Velho Testamento, 8 séculos mais tarde, num ambiente de educação greco-romana. A tensão e a dramaticidade própria da forma de ler o mundo é judaica. Ela remonta ao Velho Testamento e não à tradição da época homérica, tampouco da tradição em que Agostinho nasceu. A ligação que os teólogos da patrística estabeleceram entre Velho Testamento hebraico e Novo Testamento grego tem bastante a ver com essa história toda, de como o pensamento de um padre da igreja lá no ano 300 e tantos pôde ser moldado por um texto judaico de 6 séculos antes. No início do movimento cristão, havia quem desprezasse o Velho Testamento como uma doutrina falsa. Já falou um bocado sobre os gnósticos. E o resgate dessa tradição religiosa que antes era de um povo específico, os hebreus, foi negociada por séculos e mais séculos para o cristianismo tomar a forma que ele tomou. E o Novo Testamento sozinho não daria conta de criar esse tipo de tradição que temos. A ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento recebeu contribuições cruciais no trabalho de Tertuliano, sobretudo, e Orígenes, 2 pensadores do século III ainda. E eles argumentaram que as histórias do Velho Testamento prefiguravam, como se fossem profecias, a vinda do Messias no Novo Testamento e tudo que decorreria dali em diante até o fim dos tempos. A história aqui deixa de ser vista como um palco de ações coordenadas da humanidade para se verter num espaço de revelações graduais de Deus para a humanidade. E assim,
os cidadãos romanos, apoiados no altamente apocalíptico Evangelho de Marcos, passaram a ler textos dos hebreus antigos buscando por sinais do fim do mundo, da realização das promessas divinas, inclusive. Que o mundo iria acabar a qualquer momento para eles, e o seu rito apontava para uma preparação da comunidade cristã para esse fim. O Auerbach explica o impacto dessa ligação inusitada entre tradição judaica e cristianismo, recuperando o conceito retórico de figura. Quero acabar falando sobre isso. Por meio desse conceito, ele explica como a tradição judaico-cristã, particularmente a medieval, passou a interpretar a realidade histórica e os textos sagrados mesmo de uma maneira radicalmente diferente da tradição clássica greco-romana. E eu explico. O figuralismo não foi apenas um método de leitura da Bíblia, ele foi uma forma renovada de interpretar a realidade como um todo. Que partindo da necessidade hermenêutica dos primeiros teólogos cristãos de conciliar esses dois testamentos, o método figural transcendeu a técnica exegética para se tornar uma nova lógica do sentido das coisas. Enquanto o pensamento clássico de matriz platônica via um mundo fenomênico como um reflexo imperfeito de ideias ou arquétipos atemporais, o figuralismo propunha uma ligação vertiginosa entre fatos concretos situados no tempo mesmo. Na figura, entre aspas, dois eventos ou pessoas históricas, ambos reais, corpóreos, estariam conectados por um vínculo místico, providencial. Primeiro você teria a figura, ou typos, que prenunciaria e prometeria o segundo elemento, que é o seu cumprimento, ou antitypos. Então deixa eu dar exemplos pontuais para não soar obscuro aqui. O sacrifício de Isaac, de que eu tratei, não seria uma mera alegoria da crucificação do Cristo inocente lá para frente na história, mas o sacrifício de um homem histórico cujo destino encontra seu sentido pleno e sua resposta no sacrifício histórico de outro homem, que é Jesus. Porque Isaac não morreu, mas ele prenunciou um sacrifício de um inocente. Então, nessa visão de mundo, um sacrifício é a confirmação e realização do que simboliza o outro. Segundo exemplo. Esther, que é a rainha judia que intercede junto ao rei Assuero para salvar o seu povo do extermínio, veja o livro de Esther, seria uma prefiguração de Maria, a intercessora por excelência junto a Cristo Rei pela salvação da humanidade. Terceiro exemplo. Caim e Abel, é um irmão que assassina o outro por ciúmes, foram interpretados como tipos de dois grupos. Os judeus, que seriam os assassinos de Cristo, ligados a Caim, e os cristãos. E a história do antissemitismo medieval tem tudo a ver com esse malabarismo interpretativo de consequências desastrosas. Mas essa era a forma de pensar de muitos figuralistas. E notem, essa forma figuralista de interpretar tudo profeticamente não necessariamente gerou um mundo onde queremos viver. Fica a critério de cada um julgar o que isso representou para a história humana. Porque seu maior risco é que ele permite ao intérprete da realidade reduzi-la a um esquema simplista de forças entre bem e mal cósmicos, de forma a justificar incautamente sua própria posição ao lado do bem. A razão profética, quando ela é depositada numa pessoa errada, permitiu uma figura como Cotton Mather, lá nos Estados Unidos, olhar para a formação das nuvens e decidir que aquele dia era um bom dia para queimar mulheres no vilarejo. Esse foi o desastre das bruxas de Salem, no Massachusetts. O que fez outras pessoas teorizarem sobre a guerra justa, como gostava de falar Agostinho, escondendo que as motivações para a maioria das guerras são políticas, nunca são espirituais. Então isso é má fé. Isso é picaretagem disfarçada de espiritualidade. E com o passar dos séculos, essa atitude traduziu-se numa série de conquistas pouco convenientes em nome da cristandade. O embrutecimento das massas, a redução da sociedade numa hierarquia espiritual inventada, o genocídio de quem não aceitou ser cristão historicamente,
e a virtual destruição das ciências médicas, inclusive. As consequências dessa virada mística ficaram na nossa cultura e na nossa experiência. Então, tarde demais. A gente tem que constatar e entendê-las, mas cabe agora identificar os seus resquícios. E resquícios há de montes em discurso de pastor ladrão, em discurso de político que paga de santo. Cabe a nós também refletir se o que a tradição cristã histórica tem a oferecer é a única e legítima forma de espiritualidade disponível. Responder a isso a nível individual é um problema seu. Mas sim, a gente está falando da história da cultura e a virada epistemológica do figuralismo foi de profunda originalidade naqueles meados do século IV. Ela é uma resposta às incertezas de um império romano decadente, pois imprimiu à grande história uma direção, uma unidade dramática que faltava naquela época de incertezas. O tempo aqui deixa de ser cíclico ou uma sucessão caótica para se tornar uma narrativa coerente, carregada de intencionalidade, que se desdobra da criação até o juízo final. Cada acontecimento, por mais isolado que pareça, poderia estar impregnado de um significado que o transcende, referindo-se a um evento passado como sua origem figural e a um evento futuro como sua realização. Bastava você ter fé. E essa é a nova forma de profecia herdada da tradição judaica, mais amplificada com o influxo de novas ideias cristãs. E por isso que a patrística é tão importante, porque ela construiu essa dimensão. E dessa forma a realidade empírica vira o palco concreto da história, onde se desvelaria o plano divino. As duas camadas estão funcionando juntas. Porque o fato singular da história torna-se portador do sentido último das coisas. Para a tradição do racionalismo platônico, é claro, isso representou a degradação da inteligência humana e do senso comum. Embate entre visões de mundo figuralista versus racionalista não tem como chegar a um acordo. Eles estão falando de coisas diferentes, operando sobre regras diferentes. Para a história da cultura, o figuralismo foi uma inovação epistemológica, e o Auerbach aceita ela como um fato da história. Ela teve capacidade de pensar a conexão profunda, do mundo das forças espirituais, sem anular a concretude dos termos a ela ligados. E foi essa estrutura mental que permitiu à cultura ocidental medieval assimilar e reinterpretar a herança clássica, integrando eventos da história romana em seu esquema providencial. Mais do que isso, ela estabeleceu um paradigma de interpretação que, quando foi secularizado a partir do século XVIII, ecoaria muito dessa antiga teologia. A noção de que a história humana é um processo com um sentido a ser descoberto, que é uma ideia ainda moderna, ou de que os eventos do passado encontram sua verdade em realizações futuras, e de que a realidade visível é sempre um signo que remete a uma outra plenitude, a um outro significado, moldou profundamente a historiografia, a filosofia da história e até a literatura moderna. E o figuralismo patrístico, portanto, não nos legou somente um capítulo da teologia cristã e mofada da Idade Média. Ele forjou as lentes através das quais o Ocidente aprendeu a ver o tempo como uma narrativa significativa, carregada da tensão entre promessa e cumprimento, entre sombra da figura e a luz da verdade que a ilumina e a completa. Isso, eu reitero, também em épocas de secularismo. O Auerbach enxerga resquícios desse método no progressismo moderno, que é a nossa ideologia atual, que no fundo possui um fundo messiânico. Ele enxerga isso no marxismo, ele enxerga isso nos fascismos, ele enxerga isso na democracia e sua crença de aperfeiçoamento. Então toda essa ideia do figuralismo é uma ferramenta a mais para a gente pensar a filosofia da história, e o Auerbach a desenvolveu num cenário de debates bastante eclético, ao lado de amigos pessoais que ele teve, que são pessoas de ideologias muito diferentes, mas que se empenharam em pensar os rumos do mundo na época das guerras mundiais e ainda influenciou as ciências humanas. E é isso. Eis-me aqui, ouvinte, com a interpretação de Auerbach.
Em Mimesis ele já teoriza o figuralismo por cima, lá no capítulo 3, vocês vão encontrar, mas ele vai dedicar outros ensaios inteiros ao conceito mais tarde. Isso foi recentemente traduzido e reunido num volume chamado só Figura, saiu pela editora 34, para quem quiser se aprofundar no tema.